Vamos falar sobre nossa próxima unidade, é a unidade 6 do nosso programa de estudos, né, e trata sobre teoria da tributação, ou princípios teóricos da tributação. Esse conteúdo está embasado numa parte do primeiro capítulo do livro do Jean Biagi e da Cláudia Allen, né, que está na nossa bibliografia. Ele é um capítulo curto, o conteúdo é relativamente curto, mas muito importante para a gente compreender o sistema tributário de qualquer país e particularmente o sistema tributário do Brasil. Nós estamos aqui em 2020 na iminência, ou pelo menos em grandes discussões acerca de uma reforma tributária. Tudo que vamos aprender é com base na situação existente. Só que este assunto, é a unidade 6, que fala sobre os princípios teóricos, ele vai sempre servir. Não importa se o sistema tributário brasileiro mudar ou permanecer como está, ele continua tendo seu valor. Neste capítulo, então, nós vamos falar sobre os princípios tributários, vamos falar sobre a curva de Laffer, sobre os impostos diretos, indiretos, seletivos, cumulativos, vamos falar sobre o imposto de valor agregado e vamos falar sobre os regimes de tributação do imposto de renda que existem no Brasil. É importante fazer uma ressalva inicial que, quando a gente estuda em livros de economia o termo imposto, ele, na verdade, ele tem um sentido amplo, né, genérico, porque no Brasil a gente tem vários tipos de tributos, sendo o imposto um dos tipos de tributo, uma das espécies tributárias, né? Além do imposto, nós temos as contribuições de melhoria, que são coisas diferentes, nós temos o empréstimo compulsório, nós temos as taxas, né? Então, esse assunto vai ser trabalhado por nós, mas por enquanto, quando a gente falar em imposto, a gente está falando sobre todo esse conceito. Bom, então o que nós temos nesse capítulo, nesse recorte do capítulo 1 que trata da teoria da tributação? Nós temos algumas características de um sistema tributário ideal. O que seria um sistema tributário ideal? Na verdade, isso é um pouco utópico, não vai existir um sistema ideal, porque alguns dos princípios eles se contrapõem, você não consegue atingir todos os princípios ao mesmo tempo. Mas, idealmente, o sistema tributário deveria considerar o conceito de equidade, né? Que é diferente do conceito de igualdade. O conceito de equidade é tratar desigualmente os desiguais na sua proporção. O conceito de equidade no âmbito da teoria da tributação, ele requer a observância do princípio do benefício, ou seja, quem mais usa o serviço público mais deveria contribuir, deveria pagar tributos, pagar impostos, e o princípio da capacidade de pagamento. Quem tem mais condições de pagar imposto, tributo, deveria pagar mais. A gente atendendo esses dois princípios, nós estamos atendendo o conceito, o princípio da equidade, né? Então, a questão do princípio do benefício e o princípio da capacidade de pagamento. Se atendemos, observarmos esses dois, nós vamos alcançar esse conceito de equidade, ok? Bom, no Brasil nós temos alguma coisa na Constituição Federal que trata sobre capacidade de pagamento? Sim, temos na Constituição Federal, temos lá que sempre que possível os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Então, de uma certa forma, é um comando, é uma diretriz, é um princípio que deve servir para todos os impostos, que é uma espécie de tributo. E em relação ao princípio de benefício, bom, o princípio de benefício, ele é atendido em uma espécie muito específica de tributo, sobretudo as taxas, em razão de serviço público específico e divisível utilizado, né,
pelo contribuinte ou colocado à sua disposição. Existem outros tributos, contribuição de melhoria, a pessoa se beneficia, então seria um pouco também um tributo associado ao princípio do benefício, né? Ok, mas é óbvio que esse princípio do benefício é um pouco mais abrangente. O segundo conceito que está associado, que dirige, que conduz a um sistema tributário ideal, é o conceito de progressividade. Então os tributos que são progressivos, o que é um tributo progressivo? Ele onera proporcionalmente mais quem tem mais renda, quem é mais rico, quem tem mais propriedade. Então, existe isso no Brasil? Sim, existe, mas existe muita crítica em relação à quantidade de tributação incidente sobre tributos sobre consumo. Os tributos incidentes sobre o consumo das famílias, das pessoas, eles tendem a ser regressivos. A gente vai explicar isso um pouco mais à frente, né? O imposto de renda, por exemplo, ele já pode ser mais facilmente progressivo. O imposto de renda no Brasil é progressivo? Sim, é isento até uma faixa de R$2.000, R$3.000, depois é 7,5%, depois aumenta para 15%, depois aumenta para 25%, depois 27,5%. Então tem uma escada em função da renda da pessoa. O imposto de renda é progressivo, né? E alguns outros tributos sobre patrimônio, às vezes, também são progressivos, tá? Vocês vejam que atender o conceito da progressividade significa, de uma certa forma, também atender o conceito de equidade, porque você, tendo um sistema tributário progressivo, você vai tratar diferente as pessoas diferentes. Quem é mais rico paga mais tributo, quem é mais pobre paga menos tributo. E é claro, isso, pessoal, não é proporcional. Não é assim, o Oswaldo paga 20% de imposto de renda e a pessoa lá que é mais pobre paga 20% de imposto de renda. Não. Obviamente que 20% sobre a minha renda é mais do que 20% para a venda de uma pessoa mais pobre. É 20% para o Oswaldo e 10% ou zero para quem é pobre, né? Isso é progressividade. Proporcionalmente, a pessoa que tem mais condição paga mais, proporcionalmente. O outro conceito é o conceito da neutralidade. Sempre que possível, os tributos têm que ser neutros. O que é ser neutro? Ser neutro, um tributo ser neutro é um tributo que não interfere nas decisões dos agentes econômicos de produzir bens e serviços. Então, se um agente econômico decide produzir bens e serviços em um outro estado, o tributo não é neutro, né? Se um agente econômico decide não vender mercadoria associada ao serviço, porque isso aumenta a carga tributária, é complicado, então o sistema tributário não está sendo neutro. Ele está afetando a decisão do agente econômico, que está decidindo assim, não, eu vou só prestar serviço e quando eu vender a mercadoria embutida no meu serviço, eu faço uma nota separada, ou a pessoa que vai comprar no supermercado produto, alguma coisa assim, ou na loja ou em algum lugar, né, para evitar essa tributação. Isso é a imagem de uma tributação não neutra. Outro exemplo clássico de um tributo não neutro é a antiga CPMF, Contribuição sobre a Movimentação Financeira. Por quê? Porque a contribuição, a CPMF, é um imposto que incide sobre cada operação bancária. Então, se você tem uma cadeia de produção muito grande, então é um prestador de serviço que fornece para a montadora de veículo uma outra peça formada, a montadora depois sai dali e vai para cromagem, depois vai para não sei aonde, quando tem muitas etapas ligadas, o imposto, essa contribuição sobre movimentação financeira, ele se acumula, ele é acumulativo, e portanto ele desincentiva uma cadeia de produção complexa, o que é ruim para a economia. É melhor que a cadeia seja complexa, porque muita gente está sendo empregada, muita gente está envolvida no processo de produção, mas se o tributo ele é cumulativo, ele tende a influir nas decisões do agente econômico, portanto não ser neutro, né? Em geral, os tributos sobre renda tendem a ser mais neutros na economia. Os tributos sobre o consumo, vejam que está escrito imposto, porque é uma imagem lá do livro do Jean Biagi da Cláudia Além.
Mas aqui o conceito mais certo é tributo. O imposto sobre o consumo, o tributo sobre o consumo, por exemplo, ICMS, ISS, IPI, ou seja, você compra, você paga, você compra, você paga, você contrata o serviço, você paga esse tributo, esses tributos tendem a não serem neutros, eles afetam de uma certa forma a decisão dos agentes econômicos. O imposto de renda não, a pessoa tem renda, tem lucro, paga o imposto de renda, então tende a ser um tributo com mais neutro, os tributos sobre a renda. E o conceito de simplicidade, um sistema tributário ideal deveria ser simples. Olha só, um tempo atrás, muita gente famosa no Brasil defendeu o imposto único. Imposto único, imposto simples, de 1% sobre tudo que fosse movimentação financeira. O imposto único, imposto simples, tirando a questão do risco do governo de ficar na mão de um imposto só, coisa que não seria razoável, o imposto único seria cumulativo. Então, apesar de ele ser simples, ele não é neutro, certo? Ele não é neutro. Ele potencialmente não poderia ser progressivo, ou seria difícil dar uma qualidade de progressividade nele. Seria mais difícil. Então, não dá para atender esses conceitos todos ao mesmo tempo. Existe um trade-off, um problema de atender todos ao mesmo tempo. Você quer simplificar, você afeta outras questões. Nós temos uma situação real atual. O simples é um sistema tributário simplificado, simples. Uma série de tributos do governo federal, do governo estaduais, do governo municipais, estão inseridos no simples. O empresário paga uma alíquota única em função, e aquela alíquota única é distribuída em todos os governos. Ali dentro tem imposto de renda, tem contribuição patronal previdenciária, ali dentro tem PIS, tem COFINS, ali dentro tem ICMS, tem ISS e tem IPI, se não me engano são esses, e contribuição social sobre o lucro líquido. Esse tributo tudo num pacote só único. O que acontece? É simples, mas em função não foi possível com facilidade conceder o crédito tributário, né? A não cumulatividade, e ele acaba tendo características cumulativas. Então, empresas médias e grandes, que têm processos produtivos grandes, eles têm um certo problema de comprar de micro e pequenas empresas por causa disso, pela ausência de crédito tributário, crédito do ICMS, crédito do IPI. E vejam, então, o agente econômico, lá, empresa grande, decidindo não comprar de uma empresa pequena por causa do sistema tributário que é simples, que é muito bom para a economia, mas que tem um problema que ele não é neutro, né? Bom, é claro, tudo muito introdutório, muito cedo, você vai refletindo aí, e com o passar da construção da nossa disciplina, essas explicações que o professor vai dando aqui, elas vão se repetindo e formando a sua base de conhecimento. Bom, um outro conceito que é trabalhado no livro é a tal da curva de Laffer, né? Laffer propôs o seguinte, ele diz que existe uma taxa tributária, uma carga tributária, uma alíquota de tributo ótima, que vai produzir a maior arrecadação possível. Se você aumentar essa taxa, a arrecadação começa a cair, porque afeta a atividade econômica, porque as empresas sonegam, porque as empresas se retraem. E, ao mesmo tempo, se você diminuir essa carga tributária, o governo também deixa de arrecadar, porque a alíquota fica muito baixa. Isso é um conceito teórico, obviamente, Laffer. Não existe, eu não conheço um estudo que chegou a uma conclusão de qual é a taxa de imposto que maximiza a arrecadação da receita, né? Não existe, existem experiências, né? Eu gosto de falar o exemplo brasileiro. Quando foi instituído o Simples Nacional, alguns estados já tinham um Simples estadual. Santa Catarina tinha. Quando foi instituído o Simples Nacional, muitos estados foram contra, porque eles tinham medo de perder receita e de perder o controle da gestão daquela receita. E o que aconteceu? Aumentou muito a arrecadação estadual, aumentou bastante a arrecadação estadual, porque muita micro e pequena empresa que estava na informalidade veio à formalidade. Isso que o Simples distribui de ICMS, que é o imposto estadual, bem pouquinho. Mesmo assim, foi bastante útil, aumentou. Então, diminuiu-se a alíquota, né, do ICMS no Simples Nacional,
e acabou se aumentando a arrecadação no Estado. Isso aqui não tem estudo pronto, isso aqui é só um conceito mais teórico que nós precisamos gravar. A gente continua em seguida, tá?